Jesus, aqui quem fala é Levi Maia do canal Teologia Cristã. No vídeo de hoje vamos falar sobre a história do profeta Samuel, ou conhecido também como juiz de Israel, já que ele foi o último dos juízes, retratado aí em 1 Samuel, todo o capítulo, toda a história de sua vida. Então vamos lá. E antes de mais nada, se você, meu irmão, ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, que é muito importante para você receber as notificações do vídeo. E você ainda não deixou aquele like, deixa aquele like. Então vamos lá. O profeta Samuel, filho de Elcana Coã. Quem eram os pais de Samuel? Vamos primeiro para e partes. Elcana, ele era da tribo de Levi, das terras de Benjamim, se eu não me engano, acho que é Benjamim, de Efraim, isso, de Efraim. E ele era muito piedoso, muito rico, né? E ele tinha uma esposa chamada Ana. Ana chorou ao som que ouviu. Essa música é muito boa. E Ana não podia ter filhos, já que ela era estéril. E ela era provocada pela Penina, a outra esposa de Elcana. E todos os anos, sempre o Elcana, com sua família, vai até o Siló para adorar a Deus. Só que Ana, ela suplicou, ela estava angustiada e ela pediu: Senhor, dai-me um filho, Senhor. Senhor, eu sou uma mulher falha, eu não sei mais o que devo fazer. Meu filho, ele é meu filho, eu quero ter meu filho, eu quero ser mãe, Senhor. Eu quero fazer um voto para ti, que eu vou entregar esse menino para ser um profeta, um homem de Deus. E aí Deus ouviu as súplicas de Ana, e aí foi abençoada pelo sacerdote Eli e foi para casa. E depois de um ano, Samuel nasceu. Quando Samuel nasceu, os israelitas estavam em disputa com os filisteus, ou seja, havia uma disputa muito grande entre os dois, territorialmente falando. Então, quando Samuel cresceu, ele foi para a casa de Eli e ficou lá por muitos e muitos anos. Eli ensinou as leis de Deus, Eli ensinou como ele deve se comportar, as influências, o porquê disto, o porquê daquilo. E aí, desde então, a gente percebe que a Bíblia, ela vai trazer um relato importante. Deus sempre tinha uma carência muito grande por Samuel. Deus sempre amava Samuel e ele escolheu Samuel com um propósito, para ser um profeta, para ser um homem de Deus. Quando Samuel estava dormindo, quando ainda era bem jovem, né, era bem da minha idade, ou da idade de Júlia, de Gabi, ou de outros colegas aí, Deus falou: Samuel, Samuel. Aí Samuel falou para Eli: Eli, é o Senhor que me chamou? Não, Samuel, vai dormir, Samuel. Aí Deus falou: Samuel, Samuel. Aí Samuel foi lá falar para Eli: Eli, foi o Senhor que me chamou? Não, voltou a dormir. Deus chamou: Samuel, Samuel. Aí ele percebeu que era Deus que estava falando com ele. E ele disse: quando você dormir, quando Deus lhe chamar, vamos dizer assim, fale: eis-me aqui, Senhor. Pronto. Aí ele falou: eis-me aqui, Senhor, quando dormiu, né, quando Deus chamou ele. E aí Deus falou para Samuel o que aconteceria com a casa de Eli e com a destruição da sua família, porque ele não era temente ao Senhor. Não é que ele era simples: o cara é sacerdote, Levi, mas como é que isso?
ele não soube cuidar dos filhos direito, né? Hofni e Finéias, que zombavam também de Samuel e zombavam das coisas de Deus. Perdão pelo barulho, aqui o cara tá fazendo uma obra aí, mas vamos continuando. O que acontece é o seguinte, depois, quando Deus revelou a Samuel sobre a destruição da casa de Eli, sobre o que aconteceria com o povo de Israel, sobre a Arca da Aliança, que isso tudo aconteceu rapidamente, né? Foi algo assim bem rápido, em questão de segundos aconteceu, mas isso foi ao longo do tempo. Após o intervalo de tempo, quando Eli morreu e quando a Arca da Aliança foi levada, Samuel se tornou um profeta de Deus. E ele havia anunciado a palavra do Senhor, e ele havia falado ao povo: arrependam-se quanto antes, saiam da idolatria, né? Reconciliando o povo de Israel, adorarem somente ao Senhor, Deus de Israel. O que acontece é o seguinte, perdão pelo barulho, espero que vocês entendam que está ali, não teve outro lugar para fazer o vídeo, mas vamos continuando. O que acontece? Samuel, ele foi e convocou os israelitas para Mispá, já que os filisteus estavam invadindo o território. E ele clamou ao Senhor, e Deus enviou um trovão, e derrotou os filisteus. Mas aí Samuel chamou esse lugar de Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Depois desses acontecimentos, Samuel se tornou juiz, tá? Samuel se tornou juiz de Israel durante muitos e muitos anos. Teve 2 filhos, só que seus filhos não adoravam o Senhor, ou seja, praticavam corrupção e subornamento às pessoas, ou seja, praticava isso de uma forma equivocadamente muito grande, né? Que isso se tornou um grande problema para o povo de Israel. E o povo de Israel, percebendo isso, falou para Samuel: Samuel, vamos colocar um rei, precisamos de um rei. Só que Samuel disse: Deus é o seu rei, por que vocês querem um rei humano? Por quê? E Samuel alertou isso, que isso traria consequências terríveis, isso traria consequências muito piores, mas o povo de Israel não deu ouvidos a Samuel e também não deu ouvidos ao Senhor, né? E Deus falou: Samuel, faz o que o povo está pedindo, porque Deus já percebeu que essa situação poderia piorar. E aí imediatamente Deus já falou para Samuel para ungir o rei aí. Então Samuel vai ungir o rei Saul, tá? O Saul, que foi um dos primeiros reis de Israel. Saul, ele era jovem, forte, corajoso, tinha um bom suporte físico, era um homem de grande fé. Mas aí vocês sabem que Saul seguiu um caminho diferente. Perdão pelo barulho, novamente, eu vou ter que falar isso várias vezes para vocês entenderem, ok? Se vocês entenderam, beleza. Se entenderam, beleza também. Mas vamos lá. O que acontece é o seguinte: quando após a vitória contra os amonitas, né, que foi Mispá, que reuniu o rei Saul como o rei de Israel, e que depois teve a batalha contra os israelitas, contra os amonitas, que venceram, Saul, ele foi e desviou dos caminhos de Deus. Porque quando após a guerra entre Israel e o povo amalequita, que Saul venceu, Saul, ele consagrou ao sacrifício. Só que aí Samuel repreendeu e disse que o Senhor tirou ele como rei de Israel. E Samuel cortou a cabeça do rei amalequita. Isso até mostrado na novela Rei Davi. Se você quiser assistir a novela Rei Davi, é só assistir lá no YouTube. Tem até um canal, esqueci o nome do canal, que mostra mais com detalhes sobre a novela do Rei Davi. Mas é muito bom, tá? É só pesquisar que vocês vão perceber. E depois disto, Deus falou para Samuel ir para a cidade de Belém e
para ungir o rei de Israel. Só o que acontece? Quando Samuel chegou lá, ele chegou na casa de quem? De Jessé, o pai de Davi. E aí então Samuel não escolheu um deles. Ele até queria escolher o mais velho, mas Deus disse que não era pela aparência, mas sim pelo coração. Deus viu o coração da pessoa. E aí Samuel, percebendo isso, né, ele provavelmente se arrependeu, né? Mas é porque assim, as pessoas elas sempre olham pela aparência, mas não, tem que olhar pelo coração, né, pelo intuito de adorar o Senhor. E Davi tinha isso. Davi era o mais novo dos irmãos e foi ungido como rei de Israel pelo profeta Samuel. Só que acontece, a Bíblia não traz nenhuma coisa relacionada à vida de Samuel. Depois desses acontecimentos, né, quando Davi ele foi ungido como rei de Israel, Samuel retornou para Ramá e ele ficou na casa dos profetas. Então, e aí Saul invadiu lá para matar os profetas. Por quê? Porque ele percebeu que os profetas estavam escondendo Davi, né? Então, e Samuel pode deve ter estado lá, ou não sei, provavelmente que sim, porque ele ficou lá até o fim da sua vida. E Samuel morreu de velhice. E foi assim a vida de Samuel. Mas não foi isso. Até porque Saul cometeu o ato pecaminoso de consultar Samuel espiritualmente através da feiticeira de Endor. E isso foi muito perigoso, né? Porque foi uma atitude muito rigorosa do Saul. E Samuel disse a Saul que ele seria derrotado e Davi seria o novo rei de Israel. Samuel não viu Davi sendo o rei de Israel, mas ele percebeu que é o futuro que Davi teria e seguiu em frente, né? Davi, né? Não Samuel. Davi seguiu em frente aí, se tornando rei. E Samuel morreu de velhice, porque já estava muito velho, já estava muito cansado, né, de idade avançada. Então esse foi o vídeo sobre a história do profeta Samuel. Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto, um beijo, forte abraço e até a próxima.